Olá, hoje vou-vos falar sobre vergonha, trauma, falsas crenças, educação e cura. A vergonha é uma das forças mais silenciosas e, ao mesmo tempo, mais devastadoras da experiência humana. Ela não chega gritando, ela chega de mansinho, chega como um sussurro que se instala no fundo da mente e diz: há algo errado contigo. O problema és tu. Se soubessem quem tu és, iriam afastar-se. E o mais interessante é que ninguém nasce com vergonha. A vergonha é algo que se constrói, é construída, é aprendida e apreendida. E mais, é ensinada de uma forma direta ou indiretamente. Ela nasce normalmente das relações. Ela nasce na educação, ela nasce nas expectativas, ela nasce nas pequenas mensagens que uma criança recebe antes de ter sequer linguagem para poder compreender o mundo. Pode-se explicar que o trauma não é o que nos aconteceu. O trauma é o que aconteceu dentro de nós por causa daquilo que vivemos. E aquilo que acontece dentro de nós é muitas vezes a criação de falsas crenças sobre quem somos. Então, vamos falar um pouco sobre a origem dessas falsas crenças. De onde elas vêm, como elas se constroem. Quando somos pequenos, não temos capacidade para poder avaliar as circunstâncias ou sequer ter consciência delas. Então a criança faz aquilo que o cérebro infantil faz de melhor. Ela atribui a culpa a si própria. Se os pais gritam, eu devo ter feito algo errado, se eu não recebi carinho, eu digo, eu não mereço amor. Se fui rejeitado, eu digo para mim mesmo, eu sou rejeitável. Se alguém me ouviu, a minha voz não tem valor. Se fui abandonado, eu não sou digno do cuidado. Estas são narrativas que a criança constrói. Estas narrativas correspondem a falsas crenças. E estas falsas crenças vão se transformando em identidade. É assim que nasce a vergonha. É da construção destas narrativas e destas falsas crenças. Então, não há absolutamente dúvida nenhuma que a educação pode reforçar a falsa identidade. Então temos que estar muito atentos a ela. Depois da educação, e essa educação encontramos em casa, na escola, na cultura, na sociedade, no telemóvel, na televisão. Essas frases como comporta-te, não chores, tu és demasiado sensível, é preciso que sejas forte, não faças os outros passarem vergonha. O que é que os outros vão pensar? Tu tens de ser o melhor. E mesmo frases que sejam ditas com a melhor das intenções por quem as profere, elas são um veneno emocional. Por exemplo, meninos bons não sentem isso, meninas boas não falam assim.
Tu tens de agradar. Tu tens de ser perfeito. Toda esta narrativa, todo este conjunto de mensagens vão criando um eu falso. Um eu condicionado. Um eu treinado para sobreviver. Não um eu treinado para existir. E então, aqui desenvolve-se todo o espaço para o crescimento da vergonha, esse sentimento terrífico. Cresce porque a criança aprende que mostra quem é. É perigoso. Então a criança cresce dividida. Um eu público, aberto, e um eu secreto, escondido, interior. Um eu que cumpre as expectativas e um eu que sofre na escuridão, que sofre no interior, que sofre só. Então, desenvolve-se outro mecanismo, que é tornar a vergonha como um mecanismo de sobrevivência. A vergonha, então, torna-se uma armadura, um mecanismo de adaptação. E ela diz à criança: não mostres isso porque já aprendestes que dói. Esconde isso porque já viste que te rejeitam. Não sejas tu mesmo porque o mundo não aceita. A vergonha na infância é uma estratégia de segurança emocional. E isso vai se desenvolvendo ao longo da vida. Mas o problema é que essa mesma estratégia, mais tarde na vida, transforma-se numa prisão. Então, é preciso que nós possamos compreender e entender que existe uma verdade espiritual acerca de nós mesmos, que compõe a nossa essência. Tu não és o que aprendeste a temer. E é aqui que os ensinamentos baais entram como luz nesta escuridão. Bahá'u'lláh, o manifestante divino para os nossos tempos, ele diz que nobre eu te criei. Tu és uma mina rica em gemas de valor inestimável. Dentro de ti me podes encontrar. Isto não é poesia. Isto é a tua identidade verdadeira. Este ensinamento que nos revela a verdade acerca de nós mesmos significa tão só que tu és nobre por criação, não por desempenho. Tu tens um valor intrínseco dentro de ti. Não é adquirido esse valor. Tu és alma, não ferida. Tu és luz, não sombra. A tua dignidade não depende da tua história. Ela depende, sim, da tua essência. A vergonha diz: eu sou o que vivi. A criação, Deus, a beleza, diz: tu és o que eu criei. Vejam como são narrativas completamente opostas de uma forma de ver o mundo e de uma forma de nos vermos a nós próprios. Uma narrativa, que é aquela que nos denegride, precisa de ser destruída. A falsa. Então, precisamos de aprender a desconstruir a vergonha. Curar a vergonha começa por desconstruir falsas crenças e encarar os traumas. É olhar para dentro e dizer com verdade: eu aprendi que era errado sentir. Eu aprendi que não podia ser quem sou. Eu aprendi que precisava esconder-me.
Eu aprendi que não era suficiente. Eu aprendi que tinha um defeito de fabrico. Isto dá origem à revolta, à insatisfação e a diferentes formas de expressão que redundam em muitas coisas nefastas. E depois é preciso dizer algo ainda mais poderoso. Eu aprendi isso, mas isso não é verdade. Porque a verdade espiritual, a verdade acerca da minha identidade, da minha natureza, revela essa mentira, essa construção emocional. O trauma cria a ferida. A vergonha faz a cicatriz. A educação reforça o medo. Mas a verdade dissolve as correntes. E aqui entra a necessidade de ajuda. Aqui entra a capacidade de usar a terapia e qual o seu papel que nós podemos usar para a desconstrução na prática. A terapia é o lugar onde isso tudo pode finalmente ser desmontado. Nas diferentes teorias chegou-se à conclusão que a cura só acontece quando podemos expressar aquilo que nunca tivemos permissão de sentir. Interessante, não é? Expressar o que sentimos. Na terapia, talvez pela primeira vez, quando ela é encarada desta forma, a pessoa pode encontrar um espaço onde pode chorar sem ser criticada, pode sentir sem ser julgada, pode contar sem ser rejeitada e pode mostrar-se na sua verdadeira natureza sem ser punida. A terapia é o oposto da vergonha. A vergonha diz: esconde-te. A terapia diz: mostra. É seguro mostrares quem és. Quando nós mostramos aquilo que escondemos a vida inteira, algo de sagrado acontece. Tornar sagrado é tornar mais próximo da divindade. A dor transforma-se em linguagem. E a linguagem, vejam bem, transforma-se em compreensão. A isto chamam-se os insights. A compreensão, quando acontece, o que é que ela produz? Produz libertação, porque saímos da ignorância. E então essa libertação transforma-se em cura. É então, finalmente, que o eu verdadeiro pode emergir. Quando começamos a integrar este processo, a integração espiritual, podemos recuperar aquilo que é a essência do ser humano. Voltar à sua identidade, que é a sua nobreza. A cura plena acontece quando unimos essas duas forças. A psicologia, que explica a ferida, e a espiritualidade, que revela a essência. Permite a compreensão e o entendimento. Quem sou eu? A terapia limpa o espelho, que está poluído com essas falsas crenças. A espiritualidade mostra quem tu és. Baha'u'lláh diz que a alma humana tem uma capacidade infinita de luz. E quando a vergonha vai embora, a luz aparece. A vergonha é o guarda-chuva que não nos permite receber a luz. Então, podemos talvez concluir com uma frase que liberta. A vergonha, quer que tu vivas escondido. A falsa crença, quer que tu te sintas errado. A educação, quer que tu sejas perfeito. O trauma, quer que tu te protejas. Mas a luz, a verdade espiritual, diz tão somente: tu fostes criado nobre. Tu mereces ser visto. Tu és digno de amor. Tu podes ser inteiro. Tu não és o que te aconteceu.
Tu és quem foste destinado a ser. E o teu caminho de cura começa quando tu tens a coragem de mostrar exatamente aquilo que um dia te ensinaram a esconder. Se gostaste deste vídeo, partilha-o a outras pessoas. Eu sou o Jorge Neves, eu sou um psicoterapeuta e se te identificas com isto, eu posso te ajudar. Um abraço e até ao próximo vídeo.